Boa tarde, turminha do quinto ano. Vamos para mais uma aula de história. Clique e se inscreva bem aí no nosso canal, viu? Fiquem de olho. Beijos! Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje vamos começar mais uma aulinha de história, tá bom? Então peguem aí o livro de vocês, né? Coloquem na página 66, que a partir daí nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a cultura indígena, tá? Então nossa aula de história hoje é sobre a cultura indígena, sobre algumas coisas. Então na aula passada a gente viu que os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do Brasil, né? Que com o tempo... as lutas contra os portugueses, a luta pelo seu território, muitos índios acabaram morrendo, né? E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a cultura indígena, e muitas coisas da cultura indígena, ela foi incorporada à nossa vida até os dias atuais, tá? Então, é muito interessante, fiquem atentos, anotem tudo. Então, lá na página 66 diz assim: quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui com suas crenças, seus costumes, seus hábitos muito diferentes dos europeus. Não existe apenas o povo indígena, o que existe são centenas de nações indígenas, algumas tão diferentes das outras como é diferente o Brasil da Austrália. Os povos da Terra não têm consciência de que nessa esplêndida província, o nosso planeta vivo, que é o território brasileiro, eles possuem tantos irmãos e irmãs. Eles são os testemunhos da terra, os remanescentes de um holocausto que dura um pouco mais de 500 anos, que nos envergonha e que nos convoca à solidariedade e à reparação, né? Então ainda tem tempo de nós ainda conseguirmos, com as nossas lutas, né, com os nossos protestos, com o nosso respeito ainda, tentar conservar a cultura indígena, né? Porque eles são povos ainda bem primitivos, eles conseguiram conservar, eles são verdadeiros lutadores para conservar sua cultura até os dias atuais, certo? E aí nós vamos começar, então, sobre a gastronomia. O que é que temos de cultura indígena na nossa gastronomia? Então, a gastronomia, né? A mulher, ela fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico, incluindo a cozinha, roçado e abastecimento de água e transporte de fardo, certo? Então, nós temos algumas coisas, algumas coisas técnicas que eles utilizam, né? Que são essas técnicas aqui da cozinha dos indígenas, né? Que é o pisar, né? Moquear, espremer, peneirar, assar, curar, dentre outros. Nós temos conservar, fermentar, tostar, cozer, passar pela fervura, certo? Então, nós temos aqui algumas palavras, né, de origem indígena, não só palavras, mas também ações, né? O ato de, vocês vão pesquisar depois no dicionário o que significa cada uma dessas, certo? Então, algumas vocês devem conhecer, o que é peneirar, né? Passar pela peneira. O que é o pisar, que tem o pilão, que eles pisam, moem grãos ali no pilão. Então, vocês vão pesquisar no dicionário ou na internet sobre essas palavrinhas aqui, tá? Alguns assados, na verdade, os assados são sempre feitos enrolados em folhas de bananeira. Eu trouxe um exemplo bem aqui, de um peixe aqui delicioso, enrolado na folha da bananeira, que é onde eles fazem os assados dele, né? Faz bem parte mesmo da raiz da cultura indígena. Pode ser feito em folha de bananeira, folha de palmeira, outra folha típica lá da região onde os índios moram, certo? Outra coisa. Então, eles cultivam pequenas áreas de terra, como eu falei, eles praticam a agricultura de subsistência, né? Que é aquela agricultura própria para o consumo deles, né, da família, da etnia, do grupo indígena, certo? Então, entre elas, nós temos aqui bem forte, né, que é a base alimentar dos indígenas, que é
o plantio e o consumo da mandioca, tá? Ela faz parte eles fazem massa, eles fazem farinha da mandioca, eles sobrevivem ali, é um meio também deles de uma forma também de ganhar, né, seu sustento. Então nós temos a mandioca, nós temos aqui a plantação de feijão, né, feijãozinho verde. Nós temos também a milho, né? E também nós temos aqui outro elemento principal, que também é a batata doce, tá? Que é esse alimento aqui, certo? Então, memorizem aí, né? Mandioca, que é a base alimentar, que é um alimento que eles fazem farinha, que eles fazem outros tipos de alimentos com ela, né? E outros quitutes, na verdade. Feijão, milho, dentre outras coisas que eles usam. Eles usam muitas coisas, né, que estão lá na natureza, certo? Aí os utensílios utilizados para preparação é basicamente a cerâmica, né, que é feita de barro, tá? Então eles têm pilões, eles têm cestas, né, de palha, eles têm, gente, tem muitas coisas. Ó, nós temos aqui urupemas, pilões, cuias, né, cabaças, balaios, alguidar, pote com água. Todos esses materiais, eles podem ser feitos com barro, madeira, casco de animal, casca de fruta. Então, uma cuia, ela pode ser feita de um casco de um coco, né? Então, é assim, eles usam essas coisas da natureza para fazer os seus próprios utensílios, tá? Então, essa questão bem aí, vocês vão ter que pesquisar. É a quinta questão da página 70, onde vocês vão encontrar, né, o que é de cerâmica, o que é um balaio. Vocês vão ter que pesquisar na internet também algumas coisas para vocês poderem responder as atividades da página 70. Aí nós vamos falar sobre uma coisa muito importante também, que é a farmacopeia. O que é uma farmacopeia? É a arte de preparar e compor medicamentos, tá? Essa questão aqui indígena sempre foi muito rica. E eu trouxe aqui o exemplo de uma, né, que é a ipecuânha, tá? Que é um tipo de alimento que... Ipecacuânha, gente, porque eu acabei escrevendo o nome aqui errado. Ela é um excelente medicamento contra diarreias, tá? Nós temos também o jaborandi, mas eu não trouxe a imagem do jaborandi. Como sudorífero e depurativo, nós temos também outro que eu trouxe, uma foto, que foi a copaíba, que dela é retirado um óleo, né, que serve para curar feridas, né, infecções urinárias. Nós também temos outras que são a quina, que é fundamental culinária contra a malária, e vários outros alucinógenos, como a ayahuasca, o capi e a coca, utilizado nas anestesias de inúmeras outras drogas farmacêuticas, certo? Então, eu trouxe aqui algumas para vocês, porque a cultura indígena, ela é rica de bastante coisa. Então, aí eu vou ajudar vocês a responder essa primeira questão aqui. Marque da página 68. Coloquem aí na página 68, né? Que diz assim: marque os trabalhos pelos quais a mulher é a responsável na cultura indígena, certo? Então, vocês vão marcar somente os trabalhos que são feitos pelas mulheres, né? Que é o trabalho de cozinhar, né? Que é o trabalho de colher, de roçar. Vocês vão estar marcando aí na página 68, né? Então, vamos lá. A segunda questão, eu vou deixar vocês pesquisarem no dicionário o significado de cada uma das técnicas de cozinha conhecida pelos indígenas. Nós temos bem aí na página, vocês vão pesquisar no dicionário o que é o pisar, o que é peneirar, o que é ralar e o que é moquear, tá? Eu poderia dizer para vocês, mas é muito mais interessante vocês também terem essa vontade de fazer pesquisas, de ter essa curiosidade de saber as coisas. Então, vocês vão pesquisar no dicionário. Então, vamos para a página 69. Na página 69, nós vamos completar as lacunas das frases a seguir, certo? Ó, letra A. Os sempre eram feitos enrolados em... Com certeza é sobre os
assados, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ó, os assados. Os assados eram feitos, enrolados em folhas. Então, nós temos assados e folhas aí para a letra A. De bananeira ou palmeira, certo? Letra B. Os utensílios utilizados na cozinha eram feitos manualmente, eram feitos à mão, certo? Então, utensílios e manualmente respondem a letra B da 69. Letra C. Os materiais utilizados para fazer os utensílios são barros, madeira, casco de animal e casco de fruta, tá? Respondendo a letra C. Letra D. A partir da mandioca, obtém-se massa ou farinha, tá? Como eu falei, a mandioca ela é muito importante para vários tipos de quitutes, de alimentos, inclusive a farinha. A alimentação indígena é obtida na natureza, tá bom? Então, tá fácil também a letra E. Quarta questão. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Gente, basicamente é caça, pesca e também da coleta, porque, como eu falei, eles praticam uma agricultura na qual eles mesmos colhem. Então, vamos lá. Caça, da coleta e da pesca. É como eles obtêm a alimentação deles. O que os indígenas plantam? Fácil demais. Tá até aqui no próximo slide. Ó, mandioca, feijão, milho e batata doce. Resposta da letra B, tá? Da quarta questão. Letra C. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais vocês consomem? Isso aqui é uma resposta pessoal. Qual desses alimentos aqui vocês consomem? Eu acho que todos. Depois, pesquise e escreva o nome de 2 alimentos que, em sua receita, levam a farinha de mandioca. Isso daí vocês vão pesquisar alimentos que levem a farinha de mandioca, certo? Que é essa imagem que estava bem aqui, tá? Então, vocês vão pesquisar e escrever aqui na letra D. Lá na quinta questão, como eu falei, vocês vão ter que dar uma pesquisada sobre os nomes dos utensílios utilizados para preparar a alimentação. Depois, vocês vão escrever o nome de cada um. Essa daqui eu vou esperar vocês pesquisarem para saber se vocês vão realmente encontrar. E depois a gente vai fazer correção lá pelo Zoom, tá bom? E sexta questão, nós estamos chegando ao fim da página 70, que diz assim: qual é a base da alimentação indígena? Tá bem ali a resposta que eu falei, ó, várias vezes. A mandioca. A mandioca é a base da alimentação indígena, tá? O que praticamente não era consumido? Essa daqui tá difícil. Tá difícil. Vocês vão ter que pesquisar o que eles não consumiam antes. Letra C. Quais eram as carnes encontradas no cardápio? Gente, carne não é só, é a carne do boi. Não. Carne são os alimentos que dele a gente pode extrair a carne. Então, os alimentos que eles consomem são peixes, tá? Tartarugas e os mariscos, principalmente, tá bom? Então, a nossa atividade fica por aqui, porque nessa diz assim, sétima questão. Pesquise fotos atuais da vida em aldeias indígenas, se possível em reservas. Depois cole sobre folhas de papel colorido, fure suas extremidades com o furador de papel e passe fios de nylon. Pendure as fotos junto com seus colegas para montar uma exposição. Infelizmente, a nossa situação não tem como a gente fazer essa exposição fisicamente, mas o que a gente pode fazer? Vocês podem pesquisar, né, essa imagem de aldeia indígena, colocar a fotinha assim, imprimir essa foto e tira uma foto com a pesquisa de vocês. E depois vocês enviem para mim no WhatsApp, que eu vou montar um mural bem bonito pra gente botar no Instagram da Escola Renascer,
tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? E até a nossa próxima aula e até o nosso próximo encontro. Beijos!